Amém. Deus continue nos abençoando. Amém. Vamos, por favor, se pôr de pés e vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 2, e vamos ler versículo 14 e o 15. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e o 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Senhor Deus, inspira-nos e nos unge, pois precisamos muito de Ti. Não queremos falar nada de nós mesmos. A única coisa que queremos é que o Senhor fale para nós e possamos estar inspirados e ungidos para Te ouvir, para que podemos ser bem-sucedidos. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos e Te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis se assentar, irmãos. Eu gostaria de falar sobre as três coisas. Sim.
Amém. Graças a Deus, né? Quem tem este sangue sobre si, ele sempre está limpo. Não precisa, você não precisa de mais nada a não ser o sangue. Agora, isto foi derramado lá no Calvário. E eu gostaria de falar o que o Calvário significa para nós. As três coisas que o Calvário significa. Nós vamos observar, desde o Velho Testamento, Deus já estava mostrando, falando a respeito do Calvário. Todos aqueles verdadeiros filhos de Deus, eleitos lá no Velho Testamento, eles já sabiam disto, eles conheciam isto. Através do seu sacrifício que eles faziam com amor, com sinceridade, com revelação, aquilo estava mostrando para eles, na verdade, o Calvário. Mombrana disse que eles olhavam de lá em direção ao Calvário. Eles olhavam para frente, para o Calvário. Nós vamos observar que Deus deu a Adão dois filhos amados. E esses dois filhos já eram por Deus representando o que seria o Calvário. Abel, ele representava a morte, o sepultamento, a morte de Jesus, a morte de todo verdadeiro crente. Por isso que a Bíblia disse que os dons e o testemunho e o sangue de Abel clamava contra o pecado. Contra o pecado. E 7, você vai observar que ele representava Jesus na ressurreição, a vida. Ou qualquer verdadeiro crente que crê através da fé, por meio da revelação. Isto é verdade. Morte, sepultamento e ressurreição, vida eterna. E nós vamos observar Deus, através daqueles profetas, verdadeiros sacerdotes, ministros chamados por Deus para fazer as suas obras. Tudo o que eles faziam por revelação. Nós vamos ver que Deus levantou Arão e os seus filhos exatamente para quê?
para oferecer sacrifício por si mesmo e pelo povo. E eles ofereciam de uma forma correta. Nós vamos observar em Levítico que eles ofereciam pelo pecado do povo. Aquele homem que era imundo, aquela mulher que era imunda, como disse a Bíblia, que tinha fluxo de imundícia. E eles ofereciam, eles traziam ali um carneiro, 2 pombas, 2 rolas, né? Um novilho. E ali então, Arão e seus filhos, ordenados por Deus, eles estavam inteiramente identificados com o verdadeiro estatuto e o mandamento de Deus, para poder fazer aquilo. Vestido de túnicas, cingidos com cinto, usavam as roupas adequadas, eram ungidos com azeite, estavam todos bem identificados com a palavra de Deus. E Arão, sendo aquele sumo sacerdote, com aquele ministério, representando Cristo. E aqueles animais que eles ofereciam, aquilo dali era um tipo de Cristo. Eles faziam aquilo dali por revelação. Eles faziam aquilo dali com reverência. Eles faziam aquilo dali com temor e tremor, com sinceridade. Levítico 15, o verso 14, o verso 13 a seguir, diz: quando, pois, o que tem um fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. 7 dias. E levará lavará suas vestes e banhará suas carnes em águas vivas e será limpo. Não era água estanquinada, era águas vivas. Entende? Não era uma água suja, imunda, de todo tipo de parasita, sapo, girinos. Era água limpa, água viva. Veja que dia era que eles ofereciam isto. E ao dia 8º, tomara 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor. Dia 8º, não há 8 dias na semana. Existe 8 dias na semana? Não existe. Então o dia 8º fala do primeiro dia, que é o chamado domingo. Volta ao primeiro, que quer dizer eternidade, que quer dizer ressurreição, que quer dizer vida. Correto? Foi o dia
que o nosso Senhor ressuscitou. Vejam, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. Esse sacerdote, ele estava bem ordenado. Ele não era um imundo, ele não era nojento, ele era ordenado por Deus. A sua vida tinha que estar espautada com a palavra de Deus, identificado com os mandamentos, porque o sacerdote, ele representa Jesus, e a igreja representa a sua noiva, a sua esposa. Vejam, se aquele sacerdote é imundo, a igreja também é imunda. Então ele tinha que ser limpo, ele tinha que estar ordenado de acordo com as ordens das leis que Deus lhe deu, porque se ele não tivesse, Deus não aceitava. É o mesmo hoje. Não pensa que é só pregar o evangelho, tudo bem, e só isso e aquilo. Não vai muito mais do que isto. Deus requer sujeição, submissão, obediência, que você esteja sob a sua direção. É como nós ouvimos hoje. Se você não vive o sermão que prega, então a melhor coisa que você deve fazer é parar de pregar. Correto? Então vejam bem. E o sacerdote oferecerá uma pura expiação do pecado e o outro para o holocausto. E assim, o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele, a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imunda até a tarde. Veja, agora eu disse que o sacerdote, ele tem que ser da mesma forma. Ele tem que estar oferecendo tanto por ele como pelo povo, porque ele é humano, entende? E para você oferecer, o pregador, o sacerdote oferecer por ele, ele deve estar também sob o sangue, sob o sacrifício. E isso requer, o requisito é obediência. Você tem que atender os requisitos dados por Deus. Do jeitinho que Deus pede para ser, você tem que ser. Senão Ele não é responsável por você. Olha, Êxodo 28, 29, a partir do verso 10, ele diz: e farás chegar o novelho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com teu dedo sobre as pontas do altar,
e todo o sangue restante derramarás à base do altar. E também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o edenho de sobre o fígado e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimará com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Vejam. Olha, ele diz: depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, degolará o carneiro, tomarás o seu sangue e espalharás sobre o altar ao redor, e partirás o carneiro com suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e os porás sobre as suas partes, sobre suas partes e sobre a sua cabeça, e assim queimará todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave. Cheiro suave. Uma oferta queimada ao Senhor. Agora, isso daí ele tinha que estar em ordem. Em outras palavras, ele tinha que fazer isso através da revelação. A revelação. Através do amor divino. Com toda a sinceridade. Porque isso daí representava quem? A Cristo. Deus não aceita nada que não é feito com amor. Nada. O amor divino. Quando nós oferecemos as nossas ofertas a Deus, você tem que ter consciência e estar certo daquilo que você está fazendo. Sabendo que você está influenciado é através do amor divino. E o amor divino é que produz em você a revelação. Agora isso representa quem? Cristo. Agora nós vamos entrar no Calvário. Isto representa Cristo. Eles olhavam para frente, para o Calvário. Eles olhavam para frente, para o Calvário. 2, 3, 4 mil anos mais para frente. Nós olhamos hoje através do Espírito Santo para o Calvário lá 2000 anos atrás. Vejam bem, foi por isso que Jesus Cristo, o próprio Deus, ele teve a necessidade de vir ao mundo e fazer-se carne, cordeiro, ovelha, um sacrifício, para que ele pudesse também remir aqueles que eram seus. A escritura que nós lemos, ele diz assim, ó: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa. Participar da carne e do sangue, tudo bem, é tomar do vinho, comer do pão, mas é muito mais do que isto.
é você sofrer as tentações, é você sofrer os sofrimentos, é você passar por todo tipo de ridicularização, ser difamado, ser blasfemado, ser caluniado, ser injuriado e permanecer firme. Irmãos, não é só vir aqui tomar da coisa não. Vejam como que ele fez. Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo. Ele sendo Deus, o Espírito, ele não tinha condição. O diabo disse: olha, você me venceu lá sendo um espírito. Eu quero ver é você me vencer aqui na carne. Fazendo-se carne, ser um homem, sofrer tentações, sofrer as aflições, perseguições, ser caluniado, ser difamado. Eu quero ver você vencer isto. Deus sentiu a necessidade não para aceitar o desafio de Satanás, mas é porque ele tinha uma fraqueza nele, e ele se rendeu à sua fraqueza, ele se entregou à sua fraqueza. E a fraqueza de Deus foi esta, irmão, foi nos amar. Aleluia. Essa é a fraqueza de Deus. Ele sabia que você, cada um de nós, era parte dele. Por isso ele veio aqui na terra, como cordeiro, como um sacrifício, para poder cumprir aquilo que Abel, todos os profetas, todos os patriarcas estavam fazendo, apontando para ele. Nós estamos sacrificando, em outras palavras, quando eles estavam oferecendo aqueles cordeiros, aquele novilho, aquelas pombinhas, aquelas rolas, ele estava dizendo: nós estamos oferecendo isso daqui, porque isso aqui representa o nosso Deus, e nós o fazemos isso é por amor. Você pensa que Arão entrava naquele lugar ali de véu adentro, lugar santíssimo, ele entrava com reverência, com respeito. Ele entrava naquele lugar ali, ele estava bem ordenado por Deus, bem equipado, ele estava capacitado para aquilo dali por Deus. A vida de um sacerdote, ela não é apanhada a laço, não. Quando Deus chama um sacerdote para a sua obra, Deus faz dele um nazireu. E você sabe o que quer dizer nazireu: separado. Separado de tudo. É um nazireu. Ele não pode estar envolvido com nada. Ele tem um ministério para cumprir. Ele tem dentro dele algo que é de Deus, e ele deve fazer aquilo com todo carinho.
Correto? Ele sabe que ele é suposto a compadecer daquelas pessoas que Deus colocou em suas mãos. Ele é responsável por elas. Quando ele apanhava aquele cordeiro e sangrava ele, e tirava o seu sangue, colocava naquela bacia, ele entrava no lugar santíssimo com aquele sangue daquele animal. Aqueles pecadores que traziam aquele cordeiro ficavam no santuário, esperando que Deus o perdoasse. E eles queriam ver o resultado daquilo. E o resultado era na vindicação de Deus. Naquela obra amorosa que aquele sacerdote estava efetuando. Irmãos, quando ele entrava ali, que a presença de Elohim baixava ali dentro, era um fogo consumidor. Ele não consumia mais nada a não ser só o pecado. E ele descia ali aquele fogo e destruía aquele sangue, o fumo subia. Os pecadores sabiam que Deus tinha aceitado. E Arão, ele movimentava ali dentro, e o sino batia nas romãs, aquilo era sinal de vida. Que na verdade ele entrou ali por uma direção de Deus. Por isso é que ele conservava assim vitória. Vitória sobre a morte, sobre o pecado. Mas se ele entrasse ali um homem vencido, derrotado, que era desobediente à palavra, ele era vencido ali dentro, porque Deus o matava. Pensa que um sacerdote é só pregar o evangelho? Você tem que ter vindicação de Deus. Não me importa o quanto você prega um sermão bonito ou feio, se Deus não tiver naquilo dali, nada adianta. E o que traz a presença de Deus é você ser chamado por Ele. E quando você é chamado por Ele, Ele responsabiliza por você. Ele te capacita, Ele te equipa, Ele te dá condição para estar na presença dEle, como seu sacerdote. É um tipo de Jesus Cristo. E Jesus veio dessa forma. Por isso que a Bíblia disse: o verbo foi feito-se carne. Verbo é palavra. E a palavra é Deus. Deus e a palavra são um e o mesmo. O verbo foi feito carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele era aquele cordeiro de Abel. Ele era aquele cordeiro que Arão oferecia. Ele era aquelas duas rolinhas, as pombinhas, que vinha como um sacrifício para o pecado do povo, para livrar da morte, porque morte é pecado. E o pecado é o diabo. Por isso que ele diz: para aniquilar o império do pecado, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Você sabe que uma pessoa que está em erro, ele teme, ele tem medo, ele está todo enrolado.
Por isso que a Bíblia disse, você vai ver em Hebreus 9, o verso 11 até o 14. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Ele não foi gerado dentro da gabina de um carro. Ele não foi gerado em um motel. Ele não foi gerado através de sexo, por meio do pecado. Como foi que ele veio? Ele foi gerado pela palavra de Deus. A palavra falada. Sem pecado, sem ruga, sem mácula. Santo! Ele é Deus feito carne. Ele não é uma segunda pessoa, uma terceira, ou seja lá o que for. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto é a verdade. Vejam, irmãos. Ele não veio feito por mãos, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, como Arão fazia, para fazer uma propiciação, uma expiação pelo pecado do povo. Não, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue. Ele entrou, vejam, ele entrou uma vez no santuário e não precisou de entrar a segunda, a terceira, ou ano após ano, para oferecer o sacrifício pelo pecado dos pecadores. Ele entrou uma vez, foi o suficiente. Uma vez, havendo efetuado uma eterna redenção. Todo verdadeiro filho de Deus, todo verdadeiro cristão que tem o seu sangue, que tem sua vida, que é parte de sua palavra, é parte do seu corpo, tem a vida de Cristo nele. Eles nunca esfriaram, eles nunca se afastaram, não, nunca desviaram, mas eles tiveram uma redenção eterna. Deus remiu eles uma vez por todas, para a eternidade. Eles têm prazer na alma, eles têm gozo, eles têm paz, eles têm amor. Veja, desse jeitinho. Ouça isso daqui, voltando lá para o Velho Testamento. Ele disse: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre o imundo os santificam quanto à purificação da carne, veja, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Você sabe o que é ter consciência das obras mortas? É morrer para elas e elas desaparecer para você, e Deus viver em você, sempre uma vida de vitória,
uma vida de vencedor. Ele sabe que o sangue de Cristo está sobre ele, fazendo um pacto de sangue, que foi oferecido ali no Calvário. Nunca perdeu a sua força. 4.000 anos tem passado e ele continua cada dia mais vivo, mais forte. Desse jeitinho, fazendo sobre ele uma propiciação, uma limpeza, uma asepsia. Ele sabe que uma vez que ele entrou debaixo desse sangue, por revelação, através do amor divino, ele está guardado na palavra. Ele não pode ser apanhado ali fora. Ele está guardado pela palavra de Deus, e Deus selou ele com o Espírito Santo. A vida desse Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ela entrou nessa pessoa. A vida de cordeiro animal não podia entrar nos pecadores, por isso eles eram obrigados a oferecer ano após ano, mas a de Cristo não. A vida de Jesus é a vida de um Deus verdadeiro manifestado em um homem. E a vida de Jesus, ela sim, ela pode sair do sangue dele e entrar em você, e dar vitória contínua. Nenhum peso de consciência. Ele tem consciência, ele sabe que uma vez que ele pecou e ele corrige aquilo, leva diante de Deus e faz uma confissão, ele sabe que Deus lhe perdoou. O sangue veio sobre ele. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote, mas temos um Cristo Jesus, que entrou e penetrou nos céus. Ele intercede por nós. Por isso, chegamos, pois, com confiança ao trono de Deus, para que possamos alcançar graça e sermos ajudados em tempos oportunos. Irmãos, como pode esse indivíduo ficar caído? Ele fez uma visita ao Calvário. Ele fez. Quando ele faz uma visita ao Calvário, você sabe o que acontece? Hebreus 10, verso 16 ao 18. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, vejam, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Todo verdadeiro cristão sabe, a primeira coisa que você faz é ir ver o que é o Calvário para você. É a primeira coisa. Visite o Calvário, vai lá e dá uma olhada e veja o que é o Calvário. Mas vai dirigido por Deus. E aí você sabe o que é o Calvário. Aquele dia no Calvário, parágrafo 66 ao 71, ele disse bem assim: primeiro nós deveríamos procurar
o que aquele dia significava. Primeiro, não fica fazendo as coisas aí como que se você acha que está certo, não. Deixe Deus vindicar aquilo. Senão você nunca tem um efeito daquele dia do Calvário. Nunca. Segundo, nós deveríamos ver o que o dia tem feito por nós. Digo, o que aquele dia tem feito por nós. O que ele fez por nós. Quando você visita o Calvário e vê como ele é, aquilo traz em você uma vida diferente. Não é aquela pessoa que tem prazer nas coisas erradas, não, nas coisas do mundo, não, e fica envolvido com o mundo, com as coisas do mundo, mergulhado. Não é isso, não. Quando você visita o Calvário e vê como ele é, as coisas mudam. Você entende pela palavra de Deus o que aquele dia no Calvário tem feito por você. Mudou a sua vida por inteira. E aí a terceira coisa, e o que é a terceira coisa, irmão Brana? Agora, em terceiro lugar, vamos olhar o que devemos fazer por aquele dia. O que devemos fazer? Ei, irmãos, primeiro devemos olhar dentro daquilo. Dentro daquilo. Dentro daquilo. Pois é um grande dia, maior de todos os dias. Então o preço do pecado foi determinado, o poder de Satanás foi rompido, e agora queremos ver o que devemos fazer em troca. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer a sua fazenda, Deus não quer os seus interesses próprios, Deus não quer a sua própria imaginação, a sua própria consciência, seu próprio raciocínio, seus próprios afetos. Deus não quer seus filhos, Deus não quer a sua mulher, Deus não quer o seu marido, Deus não quer a sua religião, Deus não quer a sua igreja, Deus quer a sua alma. É a sua alma individual. É a sua vida que Ele quer. Você entendeu? Quando você sabe o que Ele fez por você, você dá toda a sua vida a Ele sem nenhuma reserva de domínio. Como Ele deu para você a dele. Ele deu primeiro a sua vida, depois Ele quer de volta. Primeiro Ele me amou, primeiro Ele te amou, e agora Ele quer de volta esse amor para com Ele. É o amor da alma, mas da alma dele. É a alma dele que Ele lhe deu. Ele quer esse amor dessa natureza divina. Você viu aí? Quando essa coisa acontece, você obedece Ele desde o Gênesis ao Apocalipse. Desde o Gênesis ao Apocalipse, porque é o único que pode fazer com que você faça isso, é Ele em você. Ele em você. E quando você dar para Ele tudo o que você é, então Ele pode tomar conta de você, Ele pode te guiar, Ele pode te dirigir, Ele pode ordenar os seus passos.
porque na verdade você se torna justo diante dele, com a justiça de Deus, e os passos dos justos são ordenados por Deus. Você não tem mais medo de nada. Agora, em troca, quando Jesus morreu no Calvário, naquele dia do Calvário, Ele não pagou somente o preço pelos nossos pecados, mas Ele também pagou o preço e fez um caminho para que pudéssemos segui-lo. Pois nós, como Adão que caiu, tem sido redimido, como o Espírito dirigiu, como o Espírito dirigiu Adão. Vejam, o primeiro Adão, através do Espírito que tinha controle de toda a natureza, então nós, o segundo Adão, ou o homem da terra, foi redimido por Cristo, aquele dia no Calvário, pode segui-lo, do jeitinho que o Espírito Santo guiava Adão, lá antes que o pecado atingisse a terra. Quando você visita o Calvário e vê o que ele é para você, e você então vai e faz em troca daquele dia no Calvário, dando a sua vida, e Deus possui a você, aí já não é mais você que dirige a si mesmo, agora é o Espírito de Deus que te dirige. Agora o Espírito de Deus vai te dirigir para a prostituição, para a boate, para o cigarro, para a bebida, para roubar, para matar, para deflorar. É isso? Não. O Espírito de Deus não vai te levar para clube, não vai te levar para festa, não vai te levar para nada dessas coisas. O Espírito de Deus te guia na palavra. Por isso ele diz: cada palavra do homem seja mentira, só a minha verdadeira. E agora, quando ele morreu no Calvário, ele fez um caminho, ele entregou o Espírito Santo, que enviou isso de volta à terra para você, e viveremos através dele. Isto é o que o Calvário significa para nós, para segui-lo. Primeiro, olhar isto, ver o que isso fez por nós. E agora, o que devemos fazer nós em recompensa a isto? É ter antipatia daquele irmão, ter ódio dele, guardar a cólera no coração. O que nós devemos fazer? É amar, é abraçar, através do amor divino, é estarmos apegados. O que fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Aquele que deu até mesmo um copo d'água em nome de discípulo, ele disse: ele terá uma recompensa, eu recompensarei. Desse jeitinho. É assim? É verdade? É a verdade? Ah, sim, eu pensei que vocês pensavam que não era verdade. Porque amém quer dizer assim: seja um amém bem forte, gostoso, que sai da alma, com domínio do Espírito Santo, com a unção, com a inspiração, com uma determinada certeza de confiança. Não com medo. Amém significa ponto final. Assim seja, consolação. Então o que você e eu devemos fazer? Agora nós dizemos: bem, eu gosto disto, isso é muito bom, mas nós temos que aceitar isto.
E aceitar isto é aceitar a sua pessoa, Cristo. Vejam, em nossos corações. E então estamos livres do pecado. Portanto, não há nenhuma algema do pecado pendurado em nós de maneira alguma. Deus, exatamente como se nunca tivéssemos pecado. Nunca. Ele nos justificou. Virgens de sua palavra. De tal maneira que ele disse: é meu filho amado. Diga a esta montanha: mova-te, ela moverá. Diga a essa árvore: desraiga daqui, plante-se ali. Ele disse: ela obedecerá. Não é mesmo? O sacrifício perfeito nos fez perfeitos. Pois Jesus disse: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Então não há mais nada para ser perfeito, mas somos feitos perfeitos na presença de Deus. Veja, irmãos, ele conhecia cada um dos seus filhos, seus pequeninos, antes mesmo da fundação do mundo. Ele, sendo esse Deus infinito, esse Deus onisciente, ele sabia que cada um de nós desejaríamos ser salvos, desejaríamos ir aos céus, não é mesmo? Eu vou encerrar com essa mensagem aqui. O livro da vida do Cordeiro, parágrafo 146 ao 150. Ele diz: bem no princípio, ele viu que havia algumas pessoas que iam desejar ser salvas. Algumas pessoas que iam querer ser salvas. Algumas pessoas que serão leais em seu coração. Ele conhecia, ele conhece o seu coração. Ele sabe como está o seu coração. Ele sabe se você é leal no seu coração. Ele conhece. Eles queriam ser salvos. Então, ele tem que fazer os preparativos para a salvação deles. Isso mesmo. Ou nunca serão salvos. E ele sabe que qualquer coisa imperfeita não pode entrar no céu. De forma que ele tem que abrir um caminho de perfeição para eles. Amém? 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 Vocês têm que aprender a dar amém. Vocês não sabem, né? Tem que aprender a dar amém. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Faz bem assim, ó. Glória a Deus! Amém! Aleluia! Eu não estou brincando, não. Eu não estou sob a unção de brincadeira. Eu estou sob a unção do Espírito. Se há um momento glorioso e bom para louvar e glorificar a Deus, é agora. É esse momento que estamos sob a unção, sob o poder do Espírito. Depois que você ouve uma palavra como essa e não tem força para dar um glória a Deus, não tem força para dar um aleluia, ou tem vergonha, ou tem vergonha. Você quer ver como ele disse? Vejam bem, eu disse amém. Você vê isso? A congregação diz amém. Mombrana falando, a congregação diz amém.
Então, lá no passado, ele disse: eu mesmo descerei ao mundo e me revestirei de carne humana e pagarei a pena que se requer aqui, e tomarei o lugar e eu os tornarei perfeitos, porque eu os trarei em mim e eu sou perfeito. Aleluia! Isso nos faz sentir como religiosos, em saber que temos traçado essa senda gloriosa e temos entrado de véu adentro, através dessa perfeição que é Cristo. Que coisa! Então, quando Jesus disse: sede vós, pois, perfeitos, como os que são, Deus é perfeito. Então aqui estava este corpo, olha, lacerado, que foi açoitado, moído, por causa do pecado, todo o pecado que o mundo já teve, ou ainda teria. Foi posto ainda em conta na frente. Teria. Foi colocado sobre ele. Por isso que eu não tenho medo de errar. Trabalha com este trabalho, fazendo esta obra calorosa, com o amor divino no seu coração. Entra de pé, entra de mão, entra de corpo, entra de alma, entra com todo o seu coração, entra com todo o seu entendimento, entra com toda a sua imaginação, consciência, tudo que você é. Não tenha medo, Deus é responsável. Deus cuida de você, Ele te protege, Ele é o seu guardião. Aleluia. Então aqui estava esse corpo lacerado, que foi açoitado. Ele foi colocado sobre ele. Ele é o corpo que Jeová ressuscitou lá no último dia, no terceiro dia após a sua morte. E se estamos nesse corpo, somos tão perfeitos quanto é o corpo. Amém? Aí está. Como se entra no corpo? Como se entra nele? A Bíblia diz em Romanos 8:1: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Nenhuma condenação. Você entra nele através do quê? Um batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo te batiza neste corpo com um batismo, e quando você está nesse corpo, ele não vê mais você, porque ele já viu um corpo que já foi julgado. Então você não tem que julgar mais, porque você já está num corpo julgado, você está livre do julgamento. Ele vê só Jesus ali sangrando por você, por mim, padecendo por nós. Estamos livres, somos livres, somos libertados do pecado, da morte. Amém, graças a Deus. Deus nos abençoe. Nós vamos cantar. O coração em paz. O coração em paz. 120. Tem ele aí, irmão. Vindo sombras escuras nos caminhos, a manter desandamos com carinho.
lábios, cada nuvem escura, arco-íris traz, quando enfim o coração vem na perfeita paz. Se o teu coração estiver em paz, vem contente, alegre e sempre acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de luta, cheio de amargo, mostra fé aos aflitos a vencer. Entre tudo que sofres, tu te esquecerás. Ouvirás música calma se tiveres paz. Se o teu coração estiver em paz, ser contente e alegre sempre acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vem apóstolo da noite, aura matinal, fez o céu mais bonito após o tempo. A esperança vencerás, fugirão as tristezas se tiveres paz. Se o teu coração estiver em paz, bem contente e alegre sempre acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Aleluia! Um coração em paz, um arco-íris, ele traz 7 cores. 7 cores, o arco-íris: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. 7 eras da igreja, 7 selos, está dentro dele. Um coração em paz. A paz eu vos deixo, não vos la dou como o mundo vou la dar. É o Espírito dele vivendo em você. Aí está a paz. Deus nos abençoe. Deus nos ajuda. Deus nos proteja. Continua nos protegendo. Deus nos guarda de todos os males. Não é mesmo? De todos os males destes dias. E nos preservas e nos guarda para a sua vinda. Amém? Senhor, despede-nos em paz, leva-nos em paz, guarda-nos e nos protege. Tudo te pedimos é no teu nome. Amém, Jesus. Amém. Deus os abençoe e abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Por mim sofreu o Salvador. Glória, glória ao meu Jesus. Louvai comigo ao Redentor. Glória, glória ao meu Jesus. Jesus, Jesus, ó Salvador.
ó Salvador. É doce o nome do Senhor. Abraça-me com santo amor. Glória, glória ao meu Senhor. Eu sei que perdoado estou. Glória, glória ao meu Jesus. E com certeza ao céu eu vou. Glória, glória ao meu Jesus. Jesus, Jesus, ó Salvador. É doce o nome do Senhor. Abraça-me com santo amor. Glória, glória ao meu Senhor. E quando a guerra aqui finda, glória, glória ao meu Jesus. No céu melhor eu vou cantar. Glória, glória ao meu Jesus. Jesus, Jesus, ó Salvador. É doce o nome do Senhor. Abraça-me com santo amor. Glória, glória ao meu Senhor. Aleluia. A Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar. Os meus cuidados, meus sofrimentos, só eles podem suavizar. A Jesus Cristo